Começa? Bom, meninas, podem iniciar, se apresentar. Beleza. Bom, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de qualquer coisa, então, vamos nos apresentar. Hoje eu vou prosseguir aí com o primeiro dia do curso. Meu nome é Milene, eu sou formada em comunicação social primeiro, depois eu me formei em estatística. Eu estou trabalhando com dados, né? Já trabalhei como cientista, como analista desde 2018, final de 2017. Aí também desde 2019 estou no mercado financeiro. Eu vi as montanhas da Carol, meu hobby é fazer montanhismo, trilha e tudo mais. E eu entrei no Arleides no final de 2019. Aí vou passar a palavra para a Carol e depois para a Regina, que serão as monitoras de hoje. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Carol Moreno, eu sou formada em jornalismo, estou estudando letras francês e português, ou seja, sou muito de humanas, mas como eu cobria a educação no jornalismo, eu acabei enveredando pela área de microdados, que na educação é muito rica, né? E acabei aprendendo com as próprias Arleides a programar em R, um pouco depois que eu aprendi SQL para conseguir abrir grandes bases para fazer reportagens. Então, hoje eu sou jornalista de dados e eu trabalho com a cobertura dos dados da pandemia. E desde o começo de 2019 também participo do Arleides e hoje vou ficar aqui como monitora para dar uma ajuda aí quem tiver alguma dúvida, que quiser escrever no chat. Eu e a Regina, a gente pode ajudar, tá bom? Com você, Rê. Oi, boa noite a todos. Eu sou Regina Albanese, eu sou professora de matemática, licenciada, depois fiz psicopedagogia, atendi até no comecinho da pandemia em consultório e no SUS, atendi crianças com dificuldade de aprendizagem, que portavam alguma deficiência. Aí eu fiz mestrado em ciências na Faculdade de Medicina da USP, aí apareceu um trabalho para eu fazer estatística, eu resolvi fazer estatística com 50 anos. Eu tenho 57 anos, eu tenho 7 anos de estatística, e aí eu precisava aprender computar de novo, porque quando eu comecei eu fiz informática junto com a matemática e eu programava já em COBOL e Fortran, mas faz só 40 anos tudo isso, né? E aí eu precisava recuperar 40 anos. E eu entrei nas Leides em final de 19, aí eu fiz algumas coisas em R, também fui trabalhar com educação, que eu trabalhei lá na Faculdade de Medicina da USP com avaliação. E agora eu estou trabalhando também em Python, porque eu tenho que dar aula, eu sou professora universitária hoje, e eu trabalho na universidade inteira dando estatística e tenho que trabalhar, tenho que ensinar os alunos, então tem que saber um pouquinho de cada coisa. E hoje eu estou aqui também de monitora com a Carol, espero poder ajudar vocês. Legal. Antes de qualquer coisa, se a conexão estiver ruim, por favor, me sinalizem, me avisem aqui no chat, que eu vou tocar o barco aqui. Posso só... Luna, você viu uma mensagem da Júlia no chat? Ela está falando que tem gente que não está conseguindo entrar porque a sala está cheia. Eu vi sim, a gente já está resolvendo esse problema, que foi negado, só que eu nem cliquei. Aí eu já enviei o convite de volta para as pessoas. Elas vão conseguir entrar, então. Vão sim. Tá bom, porque em último caso, assim, eu até posso sair, porque aí é mais uma pessoa aproveitando, ó, enfim, a aula. Não, tá não precisa não. Tá Sem bom, beleza. problema. Beleza. Antes de entrar aí no assunto, eu vou apresentar um pouco da Arleides. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca ouviu falar da Arleides, não conhece a Arleides. Dá um alô aí, enquanto eu vou compartilhar minha tela. Eu conheço, mas assim, bem por fora, sabe? Eu conheço, assim, aqui do estado de São Paulo. Vocês são de Goiânia, né?
A gente é... A Arleides é uma comunidade global, né? A gente é de São Paulo mesmo. Ah, tá. Mas tem Goiânia também. E o pessoal de Goiânia é bem... Não sei se é porque eu tenho o pessoal de Goiânia, é bem ativo, assim, eu sempre vejo o pessoal. Certo, certo. Não, mas beleza, vamos acabar com esse... Conhece a PyLadies. Ah, legal, bastante gente não conhece. Vamos lá, então. Estão todos vendo a minha tela? Acho que sim, né? Tá. Então, opa. Nós somos a comunidade da Lei de São Paulo, tá? A Lei de São Paulo, ela integra uma comunidade global, que é a Lei é uma organização mundial, né? Uma curiosidade legal de compartilhar é que o Arleides foi fundado por uma brasileira, que é a Gabriela de Queiroz. Não foi fundado no Brasil, foi fundado na Califórnia, nos Estados Unidos, mas foi por uma brasileira, o Arleides Global, né? Então, a Arleides, ela tem como objetivo promover a diversidade de gênero dentro da comunidade R, né? A comunidade R, aqui eu acredito que todo mundo já tem algum conhecimento, pelo menos, do que se trata, né? Que é uma linguagem de programação bem fluente, bem ativa aí na área da estatística, né? Principalmente, né? E como é que a gente faz isso, né? Através do compartilhamento de conhecimento de diversas formas. Então, a gente tem grupos que a gente troca aí conhecimento e a gente também se organiza em meetups, em reuniões, né? A gente fazia bastante coisa ao vivo, né? E a cores, faz tempo, né? E aí, com a pandemia, a gente ficou bem ativa no mundo online. Inclusive, se eu não me engano, o nosso canal no YouTube foi criado aí nessa pandemia e está sendo bem fomentado aí com os meetups online, né? Além disso, nossa grande preocupação é promover um ambiente seguro e amigável, né? E o que seria esse ambiente seguro, né? Então, um lugar onde todos se sintam à vontade para dizer que sabem ou não sabem, sem serem julgados por isso, né? Pelo que sabem, pelo que não sabem, nem pelo que são, né? Então, a nossa missão, a gente tem como missão alcançar uma representatividade proporcional dessas pessoas de gênero que são atualmente subrepresentados na comunidade, né? Então, com isso, o nosso público-alvo são as pessoas que se identificam com esse gênero subrepresentados na comunidade R, né? Então, mulheres cis, mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias e queer, tá? A gente tem um código de conduta que a gente anda com ele debaixo do braço. Então, quem participa da comunidade está de acordo com esse código de conduta, que é isso tudo que a gente falou, né? Essa preocupação em promover esse ambiente seguro e amigável, livre de assédio e tudo mais. A gente vai mandar... essa apresentação ela vai ficar disponível, ela não está ainda, mas ela vai ficar. E aí, Carol, se alguém tiver com código de conduta, quiser dividir aí, eu Vou pegar. agradeço. Então, só um overview rápido, a lei tem capítulos no mundo inteiro, né, mais forte aí nos Estados Unidos, Canadá, aqui na América Latina e Europa, né, bem ativos mesmo. E no Brasil também, bem espalhadas, né, então já batam um olho aí, eu não sei se todo mundo é de São Paulo, se tem bastante gente de fora do estado, já bate o olho aqui, vê se acha as War Ladies aqui,
Eu atualmente estou em Manaus, eu sou de São Paulo, mas eu estou em Manaus, eu já bati o olho aqui, já achei Manaus aqui, começou, é meio nova, assim, mas a São Paulo é a mais, São Paulo e Belo Horizonte aqui são a que tem mais participantes. Essa aqui é a foto do primeiro encontro da Lei de São Paulo, que foi em 2018, né, dá até uma nostalgia, né, desses encontros presenciais. A Gabriela de Queiroz também fundou essa comunidade que promove a diversidade na comunidade de inteligência artificial, então aí para o pessoal conhecer também. E, enfim, estamos aí em diversas redes sociais, Twitter, Instagram, sempre divulgando aí por onde a gente está, o que a gente está fazendo. O nosso GitHub tem muito material, tudo nosso material desse minicurso vai para lá também. E se você não achou uma lei aí da sua cidade e quiser iniciar um capítulo, tem como, então fala com a gente, sinaliza que tem como, para expandir, a gente está sempre ajudando aí, né? Só antes de finalizar, agradecer a Beatriz Mills, ela que fez essa apresentação. Essa apresentação ela é feita em R, esse pacote Charigan. A minha apresentação foi feita em R também, no mesmo pacote. E a Bia que montou, e além de montar essa apresentação, ela sempre ajuda, ela é bastante ativa na comunidade. Beleza. Vou abrir agora vamos para... Vou abrir aqui. Compartilhar de novo. Boa. Então, vamos lá. Só agradecer de novo a todos vocês. É uma honra eu poder dividir aqui com vocês. Eu gostaria que esse encontro fosse bem mais descontraído possível. A gente está aqui para trocar. Eu queria saber aí quem nunca mexeu com R, se tem alguém que super iniciante, ou se o pessoal já teve algum contato com o ggplot, com nunca mexi, super iniciante. Legal. Super iniciante já tem um contato. Conheço o Python. Ah, legal. Conhecer Python ajuda. E vice-versa, conhecer R também ajuda no Python. Nunca mexi, boa. Mas vocês já baixaram R, assim, algum conhecimento? Tipo, já baixaram R, já estão com R instalado, assim, ou zero? Eu vi, estou acostumado, assim, legal. Boa. Então, aqui, princípios de DataVis, essa é a primeira aula, então a gente vai começar do princípio, mas vou começar do princípio do pacote, tá? Então, só para ter um overview do curso, hoje é uma coisa bem introdutória mesmo. Amanhã é uma parte um pouco mais prática. Legal, tudo instalado. Amanhã é uma parte mais prática, uma exploração dos tipos de gráfico, das possibilidades que o ggplot traz. E no último dia, no dia 21, o storytelling com dados, né? Então, dados, agora eu já sei fazer um gráfico, como eu organizo, qual é o melhor gráfico, né? Com a Bruna, e amanhã com a Juliana. Aí, hoje, qual que é o meu objetivo hoje? Que vocês saiam daqui com, pelo menos, o pacote instalado do ggplot, para quem já está com R aí, entendendo a lógica e a estrutura básica de montagem de um gráfico no ggplot. Entender a lógica do ggplot, entender a estrutura, como ele se dá em termos de estrutura, já é grande parte, assim, porque depois é só
explorar as possibilidades, né? Então, ajuda muito a entender como ele funciona, qual é a estrutura dele, né? Então, meu objetivo é que vocês saiam entendendo essa estrutura, essa lógica de camadas do gráfico, também aqui para a gente alinhar a expectativa. Eu coloquei os códigos, tá? Tudo vai estar aqui na apresentação, mas eu vou dividir. Carol ou Rê, vocês conseguem dividir o link do GitHub que tem o script? Vou fazer isso agora. Pego para você. Obrigada. Porque qual que é a ideia? Eu vou passar aqui os códigos, a gente vai discutir na parte prática, né? Então, o script já tem esses códigos, mas a ideia é eu discutir aqui na apresentação, entendeu? Eu não vou muito para o R, porque como a gente tem 1 hora e pouquinho, é melhor eu ficar aqui, vocês entenderem bem, e amanhã vai ser uma parte mais prática. Acho que vocês vão, a gente vai tocando aqui, vocês vão entendendo. Então, esse é o nosso pré-requisito, aí para quem quiser ir acompanhando, né, então, ter aí uma ambientalização assim, para quem é o primeiro contato, bem rapidinho, né, então, essa ideia é do RStudio, né, que é um ambiente aí de desenvolvimento do R, né, então ele tem essas 4 áreas. A parte da edição é onde você vai, é o script, onde você vai colocar o seu código, você consegue salvar na extensão R e tudo mais. O console na medida que você vai rodando o código, vai aparecendo aqui. Você também consegue rodar códigos aqui, mas não fica gravado. E aí, assim, né, pensando na estrutura, né, que a gente vai trabalhar com ggplot, quando rodar um gráfico aqui, aqui nesse output que ele vai aparecer, tem uma aba aqui escrito plots, né, então você vai rodar aqui a visualização, vai sair diretamente nessa abinha. Tem uma outra abinha legal de comentar, que é o help também, né, sempre bom saber onde está o help. E esse help vai ter as funções que a gente tem instalados, tá? Então, se você não instalar o ggplot, você não vai achar sobre as funções do ggplot. Se instalar, aí ele vai ficar disponível aqui. Então, vamos começar. Começar falando um pouco sobre o pacote ggplot, né? Ele é um pacote referência do R, né? Falou em visualização de dados, falou em R, falou em ggplot, é o mais famoso, né? Ele foi criado por um cara chamado Hadley Wickham. Ele montou vários pacotes bons, vários pacotes legais de manipulação de dados e visualização de dados, e ele é mantido pela RStudio. Tá? Esse livro é um livro, basicamente é um livro sobre, basicamente não, é um livro sobre ggplot, que foi escrito pelo Hadley, então aí tem absolutamente tudo que você pode imaginar sobre tudo do pacote, né? Deixa eu ver aqui se está fácil para mandar o link. Vou mandar para vocês. Legal. Boa, obrigada. E por que usar, né, o ggplot e não o plot, né? O R, ele tem outras funções, tem o plot, ele tem outros pacotes de visualização de dados, mas o ggplot, além de ser muito influente, ter esses materiais, né, então esse livro, e consequentemente ter muita coisa na internet sobre eles, é um pacote que ele fornece muitos elementos, ele é esteticamente rico, né? E quando a gente fala de visualização de dados, a gente está falando de estética. É estética para sintetização de informação. A gente tem que usar e abusar de cores e tamanhos e saber se o gráfico ele está esteticamente bom para informar, né? Então essa parte da estética ela é importante e é muito versátil e
ele trabalha com um conceito que chama Grammar of Graphics, né? E aí, com algumas curiosidades só, Grammar of Graphics é o que dá origem ao nome ggplot, inclusive, né? Então, o que é Grammar of Graphics? Grammar de gramática dos gráficos mesmo, né? Então, é uma estrutura que ela segue uma abordagem de camadas para construir um gráfico, né? De maneira estruturada. Então, uma visualização multidimensional, ela envolve vários componentes, né? Então, essas camadas, elas ajudam a descrever e a entender cada componente envolvido na visualização, em termos de dados, estética, escala, objeto e assim por diante. Então, se eu tenho um gráfico de 3 variáveis, ou seja, eu tenho uma variável aqui, no x, né, uma variável no y, e aí eu tenho o peso e a altura, né, e só que eu quero saber a diferença, se existe diferença de peso e altura, então aqui eu tenho um gráfico de pontos, né, eu quero saber a diferença do peso e da altura pela cor. Eu quero saber se, de repente, os homens estão divididos por homem e mulher, né? Quero saber se os homens estão concentrados mais acima, nos valores mais altos de peso e altura, e as mulheres mais abaixo. Então, eu vou colocar quem é meu X e meu Y, aí eu vou trabalhar com a cor, aí eu vou depois mudar o tema, eu posso trabalhar com as coordenadas, então uma lógica de camadas mesmo, que a gente vai ver aí em seguida. Então, a sintaxe básica aí do ggplot. Gente, eu estou indo muito rápido, vocês têm alguma dúvida? Tá, beleza, tudo certo. Beleza, obrigada. Então, a sintaxe básica do ggplot, então, é uma soma de camadas. Não precisa ter todos os componentes, mas é bom saber de todas as possibilidades, né? Para se criar um gráfico, o que precisa de todas essas camadas são essas 3 primeiras aqui, né? Então, data, né, que é meu dataset, é a base de dados, né? A aesthetics, que é estética, e a aesthetics são sobre as variáveis, né? Então, tudo que é estético que tem relação com as variáveis. Então, até nesse exemplo que eu dei, então, que tem peso e altura, essas variáveis, elas são informadas dentro desse aesthetics, e a variável que informa se é masculino ou feminino, também, por cor, também vai estar dentro desse aesthetics. Então, tudo que for relacionado com variáveis é dentro desse aesthetics, né? Então, todas as variáveis que serão relacionadas no gráfico. E os geometries, que são marcas e formas visuais que vão representar essa relação. Então, ponto, barra, linha, né? Daqui para cima são opcionais, né? Então, a gente também vai concretizar isso já já. Toda a função do ggplot começa com ggplot, né? Então, dessa forma aqui. E as camadas vão sendo adicionadas por um sinal de mais, né? Elas vão sendo somadas. Então, aqui, de uma forma bem conceitual, o ggplot, ele recebe o meu parâmetro data, onde eu vou informar minha base de dados. O meu parâmetro, que na verdade é o mapping, que vai mapear as minhas variáveis. E aí, em seguida, eu vou somar a camada de qual é o objeto geométrico que eu quero. Então, aqui eu vou escolher qual se é uma linha, se é um ponto, se é uma barra, o que eu vou escolher para relacionar essas variáveis. E aí, em seguida, eu vou incluindo essas camadas aí, vou somando.
Então, para a construção de um gráfico, bem de uma forma bem essencial mesmo, o que eu preciso, né? Eu preciso de uma base de dados, que é o meu objeto de estudo, né? Lembrando aqui que a visualização, ela não é só uma ferramenta de informação para eu informar algo, ela é uma ferramenta de estudo também. Então, eu tenho uma base de dados que eu quero explorar, a visualização de dados, ela também, ela serve também para eu conhecer a minha base, né? Então, a gente começa com uma base de dados e, para gerar uma visualização, a gente vai mapear as variáveis de interesse, né? Quais são as variáveis que a gente vai relacionar. E, terceiro lugar, definir qual é o objeto geométrico mais adequado para a minha relação, né? Se é uma linha, um ponto, uma barra, tudo mais. Então, dando um pouco mais de corpo aqui, então, como eu tinha dito lá, então esse é o meu parâmetro data, que vai receber a base de dados. Ainda dentro do ggplot, o meu parâmetro mapping, que vai mapear as variáveis. Aqui está a aesthetics, tá? Eu tinha muita dificuldade de entender isso, então é uma coisa a cara da Carol. Então, tipo, mas por que é esse AES? E aí eu colocava fora, e aí quando eu queria relacionar uma variável com uma cor, eu colocava fora, e não rodava e tudo mais. Então, é uma coisa que eu quero, sei lá, deixar o mais claro possível aqui, que é o seguinte, todas as variáveis ficam dentro do aesthetics, tá? Eu coloquei uns exemplos para a gente concretizar isso na nossa cabeça. E, em seguida, eu vou criar a minha camada do meu objeto geométrico. Consigo rodar só até aqui? Consigo. Eu não acabei não colocando nenhum exemplo, mas vai sair um quadrado cinza, porque está faltando justamente um objeto para eu relacionar essas duas variáveis, né? Então, aqui eu até consigo, já roda alguma coisa, mas para sair alguma visualização útil, eu tenho que escolher um objeto geométrico. Aqui, alguns, eu não tenho certeza, eu acho que não tem todos os objetos geométricos aqui, então, alguns objetos geométricos do ggplot, então, para um gráfico de dispersão, ponto, né? Então, mais indicado para relacionar variável numérica com numérica. O gráfico de barras, então tem o geoncol e o geombar. O geombar, ele faz a contagem já, então eu posso relacionar uma variável, ele já vai me fornecer para cada variável a sua contagem. Também dá para trabalhar com estatísticas, né? Ele já fornece também a proporção e tudo mais, e o geoncol não, eu tenho que informar meu y. O geombar eu não preciso informar meu y, ele já calcula. Geoline para relações contínuas, então eu posso colocar uma data no meu eixo X, né, e para ver se tem algum crescimento no tempo, alguma relação que dê uma ideia de fluidez, né, ou de comportamento também. Para o histograma, o GeoIst, boxplot, né, de densidade, de suavização, que ele vai dar ali, o que dá o intervalo, né, em volta da linha, ele dá ali coloca mínimo e máximo, intervalo de confiança, ali em volta de uma curva. E de rótulos também, é possível plotar os valores, tá? Então, algumas opções aí para internalizar esses objetos geométricos, assim, né? Entendendo o que a gente está falando. Então, assim, a partir daqui, eu vou para um lado um pouco mais prático, e aí, como o meu objetivo é, pelo menos para amanhã, a gente está com esses pacotes instalados e tudo mais,
Eu quero saber se alguém teve alguma dificuldade, se alguém quer instalar esse pacote agora. A Carol compartilhou o script, né? Então já tem os códigos lá, quem quiser ir acompanhando, ou se eu posso seguir aqui. Também não sei, tem o desafio das 2 telas, né? Então, assistir e mexer, às vezes quem tem 2 telas consegue melhor. Eu não consegui instalar os códigos. Você tentou dar um install package ggplot2? E aí, qual foi o erro que deu? Aqui, só para falar, né? Eu não comentei do dplyr. Ele é um pacote para manuseio dos dados, né? Para dar um auxílio aí para a gente. Que também é do Hadley. Também é do mesmo autor. Aqui deu tudo certo. Tive que trocar as aspas duplas por aspas simples. Boa dica, Vinícius. Só dá erro na hora de colocar os códigos. Milene, você quer tentar só instalar ou, enfim, ou escrever lá no compartilhar o ambiente só para mostrar? Pode ser. Peraí. Pode ser realmente que as aspas, quando a gente digita aqui no site, e vocês copiam e colam no programa, talvez ele seja lida com algum problema. Então, se redigitar, talvez, manualmente as aspas. É aspas simples, né? Então, aqui, só com Ctrl Enter na linha do meu código. Vou instalar aqui de novo, então. É sempre bom digitar e não copy-paste. Fernanda, você viu que a parte do programa, do R, né, o campo aqui é uma janela de scripts, que é onde ela está escrevendo, não é no console, por exemplo, que você está vendo do lado direito aqui superior, tem uma abinha escrito console, ela está nesse arquivo, isso. Ah, que bom, deu certo, Fernanda. Oba, tá. Milene, não é bom colocar que dá para instalar também o pacote aqui pelos packages? Sim. Aqui. Isso. Então, uma opção... Gente, o pior é que até peço desculpas, porque eu troquei. O meu console fica aqui. Mas quando ele chega, ele vem com o console aqui embaixo. Então, não criemos cânico. Eu que mudei aqui, o environment normalmente é aqui, porque eu prefiro, é melhor para mim aqui, tá? Uma outra opção, como a Regina falou, é vir aqui no Packages, que é uma das abas aqui que ficam disponíveis, Install, né? Aí, aqui se eu colocar ggplot2, ele já vai achar, e aqui eu vou no Install. Também é uma opção. Dplyr também. E aí eu venho aqui no Install, também é uma opção. Obrigada, Regina. Legal. Então, bacana. Vamos voltar aqui. Tá. Legal. Então, para amanhã você já tem o pacote. Aí, depois de instalado, não basta, né? Para você chamar o pacote. Legal. Boa, Júlia. É para fuçar mesmo, essa é a ideia. Para chamar a função, se você instalar e botar a função, até alguém falou, eu instalei, mas não consigo rodar, né?
não sei se essa pessoa deu esse library. Aí a diferença é, o library, ele vai chamar, então você compra o livro e deixa na sua estante. Aí o library você tem que falar, não, eu vou usar esse pacote e esse pacote. Você tem que puxar os pacotes. E aí a diferença é que ele não tem aspas, tá? Então, você vem aqui, library, ggplot, um sinal de que tá tudo certo instalado, é que quando você escrever GG, ele já vai querer completar para você. Beleza? Obrigada, Carol. Você é ótima. A Rê também. Então, seguindo aqueles 3 primeiros passos, né, para se construir um gráfico, o primeiro deles é selecionar uma base de dados. Aqui só um adendo, né, então, eu coloquei na maioria das vezes, mas eu acho que é sempre, 99,9% das vezes, a gente precisa dar um trato na base, tá? E aí, como aqui é um curso focado na visualização, a gente vai pegar uma base já, ó, tinindo. Tinindo não, porque tem uns NAs aqui, né? Mas tem todo um processo, né, de limpeza e manuseio de base. Então, a gente está pegando já a base organizada, eu não vou fazer nenhum trabalho com ela, tá? O R, ele tem uma série de bases já próprias, né, que é esse datasets, 2 pontos. Quando você escrever se você escrever só datasets, pode escrever no seu script se quiser, datasets, 2 pontos, vai sair uma lista de opções de base, tem várias opções. E então eu selecionei uma delas aqui, que é Air Quality, né, de qualidade do ar. Esse Stable é para dar uma estruturada, né, desse formato de colunas aqui e linhas, tipo um data frame mesmo, uma base estruturadinha. E então eu criei um objeto Air Quality que vai receber essa base, tá? Já nesse formato aqui. Essa função head, ela é uma função que vai mostrar aí as 6 primeiras linhas da base, para a gente dar um bizu de como ela tá mesmo. Então, é só para a gente ver um cabeçalho dela. Existe também uma função chamada tail. Ela mostra o contrário, ela mostra o finzinho da base. Então, aqui a gente escolheu essa base e vai gerar uma visualização com ela, tá? Quem está em Python é bem parecido. Sim, eu acho bem intuitivo as duas linguagens. Aqui, o meu objetivo, gente, vai ser assim. Eu não vou fazer 1000 gráficos. Eu vou desenvolver um gráfico, deixar ele apresentável, para a gente entender a estrutura, como é que a gente vai montando, como é que funciona a estrutura do ggplot. A exploração eu vou deixar para a Ju amanhã, que vai ficar focada só nisso. Legal. Então, tá. Segundo passo, vamos mapear as variáveis. Né? Eu estava olhando aqui, falei, bom, eu quero relacionar temperatura e vento, tá? Não me prendi muito ao contexto, tá? Então, eu escolhi as variáveis vento, velocidade do vento, né, provavelmente, e temperatura. Essa função select, a função head, tá? Ela é do R mesmo. Mas a função select é uma função do dplyr, daquele pacote que eu baixei, tá? Então, o que ele recebe? Ele fala, me dá qual que é a base e quais são as variáveis que você quer que eu selecione. Então, aqui, eu selecionei vento e temperatura, tempo. Mas se eu quisesse escolher para ele me trazer só essas 4, eu ia conseguir também. Às vezes eu quero todas as variáveis, menos uma. Então eu posso escrever, olha eu me empolgando, né? Eu posso escrever menos wind. Se eu colocar menos wind, ele vai me dar toda a base, menos a variável wind, a coluna wind. Mas enfim, aqui também só a título de exploração, tá? E em terceiro lugar,
definir o objeto geométrico, né? Então, como o vento e temperatura são numéricas, eu decidi por a gente seguir usando o gráfico de pontos. Então, a gente vai usar a camada objeto de ponto, né, objeto geométrico, e usar a camada GeoPoint. Beleza? Tudo certo. Então, Pô, aqui era... Tá, então vamos embora. Então, aqui eu já tenho a minha base de dados, tenho as minhas variáveis mapeadas e tenho o meu objeto geométrico escolhido, né? Então, vamos lá, dando um pouco mais agora de... concretizando um pouco mais lá a função. Então, eu tenho a minha função ggplot, o meu parâmetro data, né? Então, airQuery. O meu parâmetro mapping, que vai mapear dentro do AES quais são as minhas variáveis, tá? Sim, o ggplot é muito dinâmico, é muito... Assim, eu posso usar x igual wind, porque eu escolhi que o wind vai no x e a temperatura vai no y. Eu posso escrever ao contrário também. Eu posso escrever y igual a temperatura, x igual a wind aqui também. Mas se eu não colocar o parâmetro, eu tenho que respeitar essa ordem de x e y. Mas é só perfumaria. E vou adicionar, então, a minha camada de pontos. E aí eu tenho o nosso primeiro gráfico minimamente assim, um gráfico, né? Aqui no X, wind, no Y, a temperatura, e os pontos aqui que relacionam a minha base de dados, né? Cada variável. Essas divisões aqui são divisões automáticas, então é o que eu falei, a gente só colocou as camadas essenciais, né? A gente não colocou tudo aquela parte estética lá, e já consegue ter um gráfico, tá? Daqui para frente são opcionais no sentido estético, então, não gostei desse fundo cinza, essa leitura tá muito, essas letrinhas estão muito pequenas, né? E também questões de informação, então, quero fazer uma relação aí de cor por outra variável, né? Então, daqui para frente, são as camadas que a gente vai começar a explorar. Uma coisa que eu queria, acho importante mencionar, porque aparece muito, esse parâmetro mapping, ele também pode vir aqui dentro do objeto geométrico, tá? Então, pode ser que vocês vejam das duas formas. Quando que é melhor, vamos colocar assim, quando que é melhor usar o mapping dentro do ggplot? No ggplot, é possível eu colocar mais de um objeto geométrico dentro do gráfico. Então, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas num contexto em que eu veja que tem uma relação interessante, ou que eu queira colocar uma linha que ligue esses pontos, né? Então, o que eu faria aqui, né? Eu poderia adicionar mais uma camada. Então, eu poderia adicionar uma camada de linha, né? Geoline. Dessa forma aqui. Quando eu faço isso, quando eu coloco mais uma camada geométrica, vocês estão vendo que aqui não tem nenhum argumento aqui dentro. Então, ele está pegando tudo que está aqui, né? Se eu colocar um outro objeto geométrico aqui embaixo, ele vai fazer a mesma coisa. Então, é mais fácil relacionar aqui as minhas variáveis e colocar os objetos geométricos aqui embaixo. Por quê? Para fazer algum sentido, eu preciso relacionar as mesmas variáveis, né?
porque essa informação só vai fazer sentido se eu ligar os pontos da mesma base, né? Mas é muito, muito, muito comum tá dessa forma, tá? Então, colocar o parâmetro mapping direto dentro do objeto geométrico. Inclusive porque normalmente aqui vem mais coisas, né? Então, que a gente vai ver mais para frente. Então, relacionar a cor por outra variável, então já coloca tudo aqui. Como é tudo dentro do AES, né? Tá claro? Espero que sim. Qualquer coisa, gente, vocês mandam sinal de fumaça, por favor. Eu vou me empolgando nas possibilidades, assim, e vou falando. E aí, assim, né, como podemos melhorar? Como que a gente poderia melhorar aqui esse gráfico, né? Então, o que está faltando, sei lá? Quando a gente olha para esse gráfico, né? Pô, mas qual que é o contexto, né? Então, um título, né? Que é wind, né? O que é 5, 10, 15, né? Qual que é a unidade de medida, né? Temperatura em quê, né? Esse fundo está muito feio, vamos supor, né? Ou essas bolinhas são muito pequenas, né? Então, eu escolhi aqui alguns pontos, então, títulos e subtítulos, nomear melhor os eixos, cores e tamanhos dos objetos geométricos e temas. Tá? Então, eu comecei por cores e tamanhos dos objetos geométricos, porque eles ficam dentro da camada do objeto geométrico, né? Então, a gente tem alguns casos. O primeiro caso é quando é meramente estético. Então, sei lá, estou fazendo uma apresentação na minha empresa ou no meu estudo e eu quero que esse ponto seja da cor que tem a ver com o assunto, né? Então, meramente estético. Então, ele vai dentro do objeto geométrico, né? Porque a gente vai mudar a estética do objeto geométrico. Então, vai aqui dentro. A cor, então, vem dessa forma. E aí, assim, né? Sempre reforçando. Por que que ele não está dentro do AES, né? Porque não tem nenhuma variável relacionada. Então, ele pode ir fora do AES. Ele pode não, ele deve ir fora do AES, tá? Então, porque eu estou falando só sobre o objeto geométrico, tá? Aí, a cor desejada que eu coloquei é assim, as cores que o ggplot oferece são muitas, tem muitas palhetas, tem muitas possibilidades. Mas tem um conjunto de cores ali que é tipo blue, red, orange, dark yellow, yellow, green, umas cores padrão assim, né? Que nem essa que eu usei, que é blue. Então é sempre uma frase, o nome da cor em inglês, né? Purple, enfim. E o tamanho é o mesmo esquema, então. Então o parâmetro da cor é color, no caso dos pontos. E o tamanho o parâmetro o parâmetro do tamanho é size. E aí você informa por um valor numérico. Dessa forma, né? Então, a palavra por aspas e o tamanho aqui um valor numérico. E aí temos aí um gráfico que tem uma bola tamanho 4. Aqui deu que não encontrou a função ggplot. Tem uma ordem correta para colocar dentro do geoPoint? Não tem. Informando o parâmetro, qualquer ordem. Tá. Vinícius, né? Não tem uma ordem específica. Se você informar o parâmetro, tá tudo certo. Ele vai entender. Caso 2. Passando aqui para me dar... Ah, bacana.
Caso 2, associados a uma terceira variável. Que então, falamos de variável, então temos que incluir dentro do AES, né? Que é onde vai mapear essa variável, vai relacionar essa variável. Também dentro do objeto, né, de point. E eu vou colocar, então, a minha cor, que é meu parâmetro, só que em vez do nome da cor, é a variável, tá? Sem aspas, porque é uma variável. Então, o tamanho e... Tá, beleza. O tamanho dos pontos é a mesma coisa. Então, ao invés de usar meu parâmetro cor, eu vou usar meu parâmetro tamanho. Então, size igual a variável. Para exemplificar, eu peguei a nossa variável mount, né, mês, que como ela está lá na base, né, ela está de 5 a 9, né, e é um valor numérico. Aqui, vocês podem ver que eu já coloquei o S aqui embaixo, entendeu? Porque eu vou ter que colocar mais coisa. Mas daria também para colocar map igual a XY aqui, e aqui eu colocar map igual a ES e só colocar a cor. Também dá. Tá? Então, reforçando, como eu estou relacionando uma variável, eu tenho que colocar dentro do AES. Aqui, inclusive, na minha função, eu mudei primeiro a cor e deixei o tamanho fora, justamente para isso. O tamanho ele está fora do AES, a cor está dentro, porque a cor está relacionada com uma variável, o tamanho não. Aqui, essa função factor, ela é uma função que eu vou falar assim, ela categoriza, então ele entende que o mês, o 5 não é um número, que ele representa uma categoria, né? Mês 5, maio, né? Senão ele vai fazer um eixo contínuo. No caso, se eu plotasse x e y e colocasse no meu x o mês, ele entende como uma variável contínua, como se existisse 5, 5,5, 6. Então ele entende isso como uma escala. E quando eu falo que é um factor, ele vai entender que são só representações, entendeu? São fatores. Beleza. Então, como é que vai ficar? Assim. Já começou o carnaval. Então, aqui, a gente vê que ele relacionou uma cor para cada mês, né? 5, 6, 7, 8, 9. Se não tivesse aquele factor, estaria lá 5, 9 e uma escala de cor que vai, tipo, degradê, assim, entendendo que ele acha que tem 5, 5,1, 5,2, né? E aí, aqui, ele vai colocar essa relação, vai plotar essa relação. Eu queria saber, a hora que eu for, quando eu relacionar, não, ó, aqui eu relacionei a cor com uma variável. E aqui, o que que eu fiz? Eu relacionei o tamanho do ponto também com a variável, tá? Eu poderia relacionar com outra variável. Então, por exemplo, se eu tivesse a variável ano, então, eu poderia relacionar uma quarta variável com o tamanho, né? Não vamos entrar no mérito de se vai ficar poluído, se não vai, porque eu estou usando uma base como exemplo, mas podem ter casos em que isso é aplicável. Então, aqui ele está dessa forma porque eu estou relacionando a mesma variável, tanto para cor quanto para tamanho. Aí, qual que é a diferença aqui, né? Então, o que que acontece para eu relacionar a variável tamanho também para variável com a variável mês? Né? Primeiro, eu tenho que colocar o size então dentro do AES e falar que o meu size não é mais 2. Meu size vai depender do mês, né? Então vai ficar dessa forma aqui. Eu até mudei a ordem aqui sem querer,
o Vinícius ver. O meu size, ele relaciona aqui, então, a variável mês também, tá? Bacana. Tudo dentro do AES aqui, tá, galera? Então, aqui, eu já tenho 3 variáveis relacionadas, poderiam ser até 4, né? Então, eu tenho aqui uma visualização que tem bastante informação já, no qual a variável x está aqui, né? Meu wind, a variável y é minha temperatura, e a minha terceira variável está aqui, informada nessa legenda. Tudo ainda na minha primeira camada, né? Por enquanto, eu só trabalhei com esses objetos geométricos, tá? Legal. Então, tá faltando aí, né? Um título, um subtítulo, dá uma contextualizada. Dá uma contextualizada aqui no gráfico, né? Então, para isso existe essa função de ggtitle. O ggplot ele tem várias formas de se fazer a mesma coisa, tá? Então, inclusive, às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu dou um Google e aí eu faço de um jeito, depois eu faço de outro. Dando certo é o que importa, mas assim, ele tem várias formas, né? Inclusive, eu vou falar vou comentar um outro jeito de fazer isso também, mas isso é bom, eu acho, né? Porque são vários formatos de se fazer. O importante é entender esse lance das camadas. Então aqui, ó, sempre somando no final. Então vou colocar a camada do título, tá? Aqui, o nome do parâmetro é title. Então title igual a qualidade do ar, vírgula, subtitle igual a temperatura pelo vento. Isso, tá certo. Mas, como vocês podem ver, eu não preciso colocar o nome do parâmetro se eu respeitar essa ordem de título e depois o subtítulo, tá? Então, vai ficar dessa forma. Eu até não sei o quão pequeno tá para vocês, até peço desculpas. Mas, então aqui o título, o subtítulo, tá? E os eixos também, então, aqui eu vou dar uma ajustada nesses eixos, eles precisam informar, né, a unidade de medida, né, a gente precisa bater o olho e saber de forma completa, assim, tudo que está representado aí. Aqui, o que eu queria dizer é que nesse Labs, ele é uma camada que é labels, né, e que dentro desta camada dá para colocar, então, x igual, então você está informando qual que é a label do x. Então, a partir do momento que eu escrevo aqui, ele vai substituir o nome. O y, ele vai substituir, né, se eu posso colocar um espaço vazio, abre e fecha aspas, eu vou apagar o que está escrito lá, né? E aqui, gente, tem a opção título e subtítulo. Então, daria para eu não precisar usar essa camada e usar tudo dentro dessa. Então, ele tem um argumento título e subtítulo. Mas se eu não usar e usar esse outro, tá tudo certo também. Eu vou ser bem sincera com você. Bem sincera. Eu sempre usei assim. E eu descobri faz pouco tempo que tinha esse parâmetro aqui dentro do Labs também. Inclusive, ele tem um parâmetro que chama caption. E deve estar em inglês, tá? Então não é título e subtítulo, é title, subtitle. E tem um argumento que chama caption, que você consegue adicionar a fontezinha no rodapé do, do, do gráfico. Tudo isso aqui dentro, tá? Então, assim, só para comentar as possibilidades, tá? Tipo assim, gente, dá para colocar caption no rodapé do gráfico aqui, assim, de uma forma bem simples, né? Espero que vocês estejam pegando esse lance das camadas, tá?
Então, tá, beleza. Então, aqui eu alterei o nome dos eixos, mas eu queria também, então aqui, então vento quilômetro por hora, a temperatura em Fahrenheit, é o que eu, é o que eu imagino, né, que seja em Fahrenheit. E também aqui nos eixos, ainda nos eixos, é possível a gente alterar as coordenadas, tá? Por exemplo, um gráfico de barras, normalmente as barras são em pé, né? Eu posso pedir para ele fazer um chord flip, né? Ele altera, assim as barras ficam deitadas. Dá para fazer esse tipo, isso é uma outra camada que, se eu não me engano, é alguma coisa assim, você coloca. Não tenho certeza se é assim, mas é num gráfico de barras, gente. Isso aí é só. E aí, aqui, eu também posso alterar os limites dos meus eixos, né? Então, de repente, ai, tá muito. Eu quero aumentar, assim, quero que ele espaço. Ou tem um espaço aqui sobrando, tá me incomodando. Eu vou falar para o meu gráfico terminar aqui, assim. Né? Ele tá... o ggplot, eu acho ele bom nisso, porque ele já ajusta certinho. Mas é possível. Então, a camada Xlim, então você vai colocar dentro de um vetor, né? Assim, é um intervalo, então tem que ter esse Czinho, abre e fecha, de 0 a 30, e aqui de 50 a 150, por exemplo. Então, eu alterei os limites do meu eixo X para começar em 0 e terminar em 30. Como é que ele estava? Ele estava terminando em 25. Não, em 22, acho. E aqui ele começava em 55 e terminava em 100, se não me engano. Então, aqui de 0 a 30, aumentei um pouquinho. Aqui eu aumentei também, começando em 50 até de 50 a 150. E adicionando camada, né? Então, aqui já estamos com 5 camadas. Então, eu aumentei aqui, aí naturalmente ele dá uma encolhida aqui, né? Mas aí aqui eu também consigo, tem um argumento que chama breaks, eu consigo quebrar em mais intervalos aqui e tudo mais. Legal. Aqui, olhando assim, né, ele coloca, quando ele vai nomear, ele coloca o que como legenda, né? Normalmente o que vem aqui. O que vem aqui ele nomeia como X, o nome da variável ele nomeia como Y, e aqui o size, ele vai copiar o que está aqui, né, e vai nomear a legenda. Né? Então, fica muito feio daquele jeito, né? Então, eu resolvi alterar aqui, a camada chama guides, né? E um ponto importante é que ela é associada com um elemento da minha legenda. Por quê? Né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, em que tem cor e tamanho, supondo que são... Eu preciso informar a minha cor. Se eu colocar aqui color igual a mês, ele vai nomear aqui mês e a cor. E aí ele vai abrir uma outra legenda para o tamanho. Né? Então, nesse caso, eu teria que colocar color. Então, vou relacionar o que eu vou alterar a legenda da cor. O título eu vou alterar, né? Colocar aí o nome, o título que eu achei ela mais adequado. E se eu quisesse também alterar o tamanho, porque aqui, ó, eu deixei só, eu voltei para o size 3, tá? Mas se o size tivesse aqui dentro, eu teria que fazer vírgula. Size igual a guide legend. Tá, então igual a mesma, entendeu? Ele vai relacionar a legenda ao tipo de relação, né? Então,
como no meu exemplo, porque infelizmente não tinha uma variável bacana para eu relacionar o tamanho nessa base, né, com outra variável que não fosse gerar um caos estético. Se eu tivesse, por exemplo, size igual a factor ano, year, eu teria que colocar aqui, então, size, vírgula, size igual a guide legend, title igual a ano. Então, ele entender que o tamanho está relacionado com o ano e que a cor está relacionada com o mês. Vocês estão conseguindo acompanhar com o código que eu mandei? O código é exatamente esse, né? Ele é exatamente o mesmo. Espero que vocês estejam conseguindo rodar. E aí a ideia é que vocês explorem, inclusive, essa questão aqui, né, de colocar o size para dentro, ver o que acontece. Se você colocar o size para dentro, né, que nem está aqui. Se fosse assim, e você colocar a legenda, depois você pode colocar e ver o que acontece. Então, tem o tamanho e a cor relacionadas com a variável mês. Se você colocar só a cor, você vai ver que ele vai abrir duas legendas. Então, a legenda da cor ele vai chamar de mês, e a legenda do tamanho, ele vai deixar a bola lá com vários tamanhos, o mês relacionado, mas ele vai deixar o factor igual a amount. Ele não vai relacionar. Beleza, então ficou bonitinho aqui agora. E por último, né, dentre as tantas coisas, eu achei legal comentar um pouco dos temas, porque eu acho que salva muito. O ggplot tem muitos temas. Ele é uma camada que normalmente eu coloco por último, né? Que ele é um conjunto de atribuições estéticas, que uma vez que você tem a sua favorita, eu faço todos os gráficos de ggplot, eu boto o tema minimal, que é o tema que eu vou fechar. E, tipo, é quase uma assinatura minha. Todos os meus gráficos são com esse tema, que é um conjunto estético que eu acho que, para mim, a leitura é boa dessa forma, né? Então, é uma camada que é theme, underline, e aí se você escrever theme, underline, você der um tab, se você der um tab, ele vai abrir uma gama de opções, muitas opções. Façam esse teste, coloca, tipo, se quiser ir no R e apagar isso aqui, escreve até aqui e dá um tab. Aí tem um BW, que é Black and White, que eu gosto também. E aí você vai colocando e vai dando Ctrl Enter, vai ver o que vai mudando. Aqui eu coloquei 3. Então, o tema clássico, que é esse tema aqui, que tem as ressalvas aqui, não tem grade, né? Então, muita gente não gosta. Isso aqui deve ser bom, porque aqui, lembra que tem o gem label? O gem label, ele vai plotar o valor, né? Aí, ele plota o valor aqui, aí talvez... vamos supor que tem poucos pontos, né? Aí você plota o valor aqui, não precisa muito de grade. Mas esse é o tema clássico. Aqui é uma coisa que eu uso muito, que eu acho que é uma dica bacana. Esse número aqui, ele vai aumentar a fonte de tudo. Então, eu sempre coloco fonte 13, fonte 16. Vocês vão ver a diferença. Olha o textinho. Aí coloquei fonte 16. Olha como melhorou. Ele aumenta tudo, tá vendo? Ele aumenta a legenda, ele aumenta aqui, ele aumenta os números, ele aumenta os eixos, o título, ele aumenta tudo. E aqui, então, eu deixo sempre para ajustar a fonte aqui no tema. O tema escuro tem se usado bastante, eu tenho escutado falar, né? Agora nessa moda, e eu digo entre aspas, porque é uma coisa muito boa, tudo meu agora é tema escuro.
menos meu R daqui do trabalho, que ele ajuda bastante a leitura em certos casos, né? Então, aqui as cores talvez não tenha ficado muito feliz, mas é o tema escuro, né? Que ele vai fazer dessa forma. E o tema que eu mais gosto, que eu acho que é o tema minimalista mesmo, que é esse tema que é o que eu mais gosto, mas divide opiniões também. Tem gente que sente falta do eixo aqui escrito. Aí, ó, faltam aí 13, 12 minutos. Uma dica, tudo que eu falei está aqui. Se você quiser mandar, Rê ou Carol, o link aí dos cheat sheets, tem um site que tem cheat sheet de muitas funções, e aqui tem do ggplot, então aqui essa primeira parte é um pouco da estrutura mesmo, então os objetos geométricos, as coordenadas, aqui ó, ggplot, data, o objeto geométrico, a mapping, aí as camadas, um pouco do que eu expliquei, e aí aqui é uma série de dicas, de possibilidades, então, ó, eu tenho uma variável, não dá para ler aí, né? Tem uma variável discreta e uma contínua. Quais são os gráficos mais legais para eu representar gráficos de uma variável, né? Então, histograma, densidade, né? Então, visualização de erros, né? Então, intervalos, né? O ggplot faz tudo isso, ele é bem estatístico, assim como o R. Eu espero muito ter conseguido passar a ideia de que você vai adicionando as camadas, que são muitas possibilidades. Uma outra dica que eu não coloquei aqui é que, como o R é uma comunidade open source, né, e o ggplot é muito influente, o Google, a Universidade Google aí tá sempre aí com muitas respostas, então, tipo, como é que faz? Como é que eu mudo a ordem das minhas barras, do meu gráfico de barras? Tipo, order bars, eu sempre coloco em inglês, tem muito mais coisa. Então, order bars, ggplot 2. Não precisa nem colocar R, porque já relaciona. E aí aparece sempre muitas formas, muitos sites, o Stack Overflow, que sempre traz aí dúvidas, né? A gente se sente acolhido lá, todo mundo já teve as mesmas dúvidas. Mas a ideia era deixar vocês familiarizados para amanhã conseguir dar uma explorada nos diferentes tipos de gráficos e tudo mais. Então, eu vou parar de falar e deixar um espaço para perguntas aí, Ô, faltando Mi, 10 minutos. Oi. Mi, volta um minutinho lá na tua escrita, porque o Vinícius fez uma pergunta. Eu acho que eu respondi certo, hein? Senão eu vou ficar com estrelinha vermelha na mão hoje, da Milene. Então. Volta lá aí, ó, pode ser esse mesmo. Por exemplo, se a gente quiser colocar o size 3 para dentro, para ele impactar lá o x e o y dentro do AES, então, logo depois do factor mount, se dá vírgula, size igual a 3 e fecha parênteses. É isso, certo ou não? O size igual a 3, como ele não está relacionando com nenhuma variável, ele é uma informação meramente estética do objeto geométrico, ele pode ir fora. Mas, se eu não me engano, se você colocar dentro, não vai dar erro, vai rodar. Isso, Ele mas pode ir fora do AES, mas se for sim. ao contrário, ele dá erro. Se você relacionar com uma variável fora do AES, ele não vai. Então, mas você pode botar para dentro, o que você tinha falado. Se botar ele para dentro, vai com vírgula. Vai com vírgula. Todos os Isso. parâmetros sempre separados por vírgula e tanto faz a ordem. Isso, entendeu? Cadê o Vinícius? Porque então, assim, ó, você põe logo depois ali do mouse, você põe vírgula, size 3, fecha parênteses e não põe para fora. É isso, né? Vê se era isso, ô Vinícius.
Eu acho que aí ficou a dúvida. Como ficaria? Você falou isso na hora, mas imagina assim, que você tivesse enfiado o size para dentro. Qual o impacto na hora que você visse, que você olhasse o gráfico? Se eu colocar o size igual a 3, não relacionar com nenhuma variável, não vai gerar nenhum impacto. Ele não vai, eu não estou informando nenhuma variável, não estou relacionando nenhuma variável com o tamanho. Então, ele vai deixar todos os pontinhos de tamanho 3. Se eu colocar o size para dentro, relacionando com a variável mês, no momento em que eu... legal. No momento em que eu rodar o guide, eu posso mostrar aqui. Espero não me enredar muito. Cadê meu R? Deixa eu só tentar ser... Vamos lá, onde está o guide. Está muito pequeno, gente? Espero que... Cadê meu guide? Aqui. Aqui eu tenho a minha variável. Aqui só tem a cor, tá? Agora eu vou colocar o meu size para dentro, tá? Então eu peguei aqui, vírgula, size igual a factor man. Então eu relacionei. Assim, tá? Deixa eu só não rodar por... Aqui, ele, como é a mesma variável, ele já está colocando a cor e o tamanho juntos. Mas se eu rodar... Então, aqui, eu estou falando assim, a cor é esse título aqui. Eu vou rodar, tá? Acho que vai ficar mais claro. Aqui. O que ele fez? Ele falou, bom, a cor tem esse título aqui, né? O mês. O tamanho, eu não sei, porque eu não relacionei aqui. É porque aí nos guides você só botou a cor, você não botou o tamanho, Isso. né? Na verdade, você nem precisava dessa linha, porque sem a linha você conseguiu fazer. Quando eu relacionei o tamanho, aí separei por vírgula aqui. Então, eu informei no meu guide que o tamanho tem esse título, né? Eu poderia... mês 2. Fazer aqui diferente. Tá vendo? Ele vai relacionar a minha cor com esse título aqui e a minha variável do tamanho com esse título aqui. Tem uma variável que chama day. Ai. Que você entendeu? Ah, entendi. Perfeito. Legal. Tá bom. Deixa eu ver se dá. Eu não lembro se era day. Aqui eu coloquei outra variável no tamanho, para vocês terem uma ideia. O dia. Ficou feio, mas é para vocês entenderem que ele relacionou o tamanho com outra variável, que eu chamei de dia. Né? Então, aqui size é dia. Ele vai relacionar com o meu tamanho aqui. E mês, a cor. E eu relacionei com esse... Então, tá aqui, né? Posso dar um Qual que é meu pitaco? objeto? Por favor. Eu não sei se você estudou, justo foi o tema do meu mestrado, variáveis ambientais, lá na Faculdade de Medicina. O que é importantíssimo para a gente é exatamente o mês e o dia da semana, né? Porque tem dia da semana que tem mais poluição, porque qualquer coisa parecida aconteça lá. Então, seria super legal você fazer separado assim, você olhar no mês o dia da semana. Porque, por exemplo, o mês de dezembro é atípico, o mês de janeiro, São Paulo capital falando, tá? Quem é de São Paulo capital sabe bem o que eu estou falando. Dezembro ferve de gente, janeiro é uma baixa, porque o povo viaja. Então, é super interessante a gente olhar isso. É o mês e o dia da semana. Então, dá um contexto aí para isso, né?
assim, aí aqui só o que eu falei, né? Aqui, ó, muitos temas, muitos temas. Esse Black and White também é um tema bacana. Mas é isso, né, pessoal? Eu ia perguntar só para vocês que estão assistindo ainda, que estão tendo o primeiro contato do R, se tiverem alguma outra dúvida básica de R, só para já aproveitar, para já chegar um pouco mais fresco amanhã. Ah, isso era uma coisa que eu acho legal, Milene. Se você quiser compartilhar o seu R para mostrar para as pessoas, que eu acho que quem estava acompanhando com o código, como é que você roda só um pedaço do código, como é que você, enfim. Rodar só um pedaço do código, normalmente eu seleciono, porque assim, aqui, ó, eu tenho que ir até o maisinho. Então, se eu rodar aqui, eu seleciono a parte que eu quero rodar, e ele vai rodar só a parte selecionada, tá? E aí eu tenho que excluir esse maisinho, senão ele vai falar assim, mais o quê, né? Ele vai dar erro. Ele não vai... Ele tá aqui, ó, esperando, né? Mais o quê? Então é isso que eu faço. Qualquer código do R, assim, eu posso rodar só um trecho. Ou se eu rodar da primeira linha der Ctrl Enter, ele vai rodar tudo que tá no conjunto aqui. Era isso, beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, como ninguém respondeu, então eu vou finalizar agradecendo as meninas, né, por ofertarem esse mini curso pra gente.